Nós vamos abrir nossa Bíblia Sagrada na carta aos Filipenses. São apenas 4 capítulos e de agora em diante nós vamos caminhar por eles durante os domingos à noite e vamos receber essa instrução do Espírito Santo e da Palavra de Deus para edificar nossas vidas. É um texto pequeno, com muita relevância, com muita coisa linda. É uma igreja abençoada. Comumente nós abrimos as Bíblias, a nossa Bíblia, para falar sobre igrejas como Corinto e várias outras igrejas que tinham muitos problemas doutrinários, controvérsias, dificuldades de relacionamento. E aí de repente nós vamos abrir a carta aos Filipenses. Paulo se dirige a esses irmãos e, é claro, ninguém é sem defeito, ninguém está 100% imune às dificuldades, mas quando olhamos para a carta aos Filipenses, perto das outras cartas que Paulo escreve, parece que essa igreja é um oásis no meio de todas as outras. Tem qualidades muito relevantes. E, naturalmente, nós queremos, junto com o Espírito Santo aqui, com a ajuda de Deus, receber essas instruções a fim de que os pontos positivos dessa igreja norteiem também no nosso dia a dia e nas nossas vidas. E que os negativos nos ensinem a aprimorar o nosso padrão de vida cristã. Nós vamos hoje ficar apenas com a introdução dos 2 primeiros versículos, que diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E amém. Essa igreja de Filipos foi a primeira igreja a ser implantada na Europa, a primeira igreja cristã. Seu registro está no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo teve uma visão de alguém que o clamava e dizia assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. E era uma chamada missionária. Eles passaram a Macedônia, Paulo passou juntamente com Silas, e a cidade principal da Macedônia era Filipos. Filipos foi fundada por Filipe, o grande, Filipe da Macedônia, pai de Alexandre Magno. Essa cidade ganhou o seu nome exatamente por causa do seu nome ser Filipe. E quando o apóstolo entrou naquela cidade, teve proeminência, teve sucesso. Uma pessoa se converteu, uma vendedora de púrpura. E logo na sequência, passando pelos caminhos, Paulo encontrou uma pessoa adivinhando, revelando mistérios. E as pessoas lucravam muito com isso. E essa adivinha, inclusive, adivinhou sobre a própria pessoa de Paulo, dizendo: eles são servos do Deus Altíssimo. Mas, para Paulo isso não era importante, para o Espírito Santo essas informações não são segredos. Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação e a moça perdeu a sua capacidade de adivinhar. Isso revoltou profundamente os moradores da cidade, especialmente aqueles que lucravam com a sua adivinhação. Então Paulo foi preso juntamente com Silas, açoitado e depois colocado no cárcere. Mas lá, pelaquela história tão linda que todos conhecem, músicas maravilhosas foram criadas nesse tema. Os dois estavam lá orando, na madrugada, acorrentados, e poderiam ter murmurado bastante, poderiam ter reclamado da vida, poderiam ter dito assim: não é possível, a gente tem para aqui para adorar a Deus, servir a Deus e passa por isso. Mas eles louvavam a Deus. E o Senhor, naquela madrugada, promoveu um tremor de terra. Eu acho que é uma coisa tão que abalou tudo. As correntes caíram, o carcereiro queria se matar. Paulo interviu e a salvação daquele carcereiro, com toda a sua família, juntamente com a outra vendedora de púrpura, e todo aquele momento nasceu uma grande igreja na cidade de Filipos. Então Paulo agora, depois de muitos anos, resolve escrever uma carta para esta igreja.
Como é sempre comum do apóstolo, você não pode estar presente o tempo todo, você não pode fazer visitas aqui, como nós temos, né, o privilégio de entrar dentro de um carro aqui, e algumas horas depois estar dentro de uma congregação aí, e louvar a Deus junto com os irmãos, e ministrar a palavra de Deus. Paulo não tinha esse privilégio. Ele então resolve escrever cartas, como escreveu tantas outras cartas para as igrejas que ele estabeleceu. Mas o curioso é que Paulo escreveu essa carta de dentro da prisão. E a sua vida não estava lá essas coisas, mar de rosas. Era uma vida atribulada, sofrida. Parece que muitas pessoas pensam que o evangelho é um evangelho do lucro, do prazer, dos privilégios. Mas Paulo não tinha nada disso. Seu privilégio era saber que morreria em prol do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava disposto a isso. E a sua carta, por incrível que pareça, Paulo está preso, ele está sofrendo a escassez financeiras, ele está passando por privações, ele não tem o apoio de muitos irmãos, vários dos irmãos o abandonaram, ele está ali na companhia de Timóteo nesse contexto, mas ele passou vários momentos sozinho, os amigos estão longe, os irmãos estão longe, e a ameaça de morte está constantemente sobre a sua vida, e Paulo escreve um tema tão precioso, ele escreve a carta aos Filipenses com o título, com o tema da alegria. E não é por acaso que ele diz, alegrai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Agora, quando nós chegamos aqui, nós vamos passar por essa carta, vamos conhecer alguns pormenores da mesma, e hoje nós quisemos ficar apenas nessa introdução para ver 3 coisas pequenas. A primeira, nós vamos falar um pouquinho sobre os autores da carta. Paulo dessa vez não está só, e ele se apresenta junto com seu companheiro Timóteo, e ele diz Paulo e Timóteo. Ele tem, vamos dizer, um autor, 2 autores estão direcionando essa carta. Depois nós vamos ver também um pouquinho dos destinatários dessa carta. A quem Paulo escreve. Tem sempre uma coisa que eu estou falando sempre, constantemente, em todas as epístolas, em todos os textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, as profecias lá de Malaquias, de Amós e de tantos outros. Nós estamos sempre cada vez mais seguros de uma coisa. A Bíblia foi escrita para crente. Não pense que as mensagens confrontadoras e duras são para os ímpios lá fora e que nós somos os abençoados, que vamos ficar aqui só recebendo o alento. Não. A Bíblia foi escrita para pessoas que estão no reino de Deus, que pertencem ao povo de Deus, e que por uma razão ou por outra deixaram de obedecer a sua palavra, deixaram de seguir os seus mandamentos, e por isso são confrontados profundamente a arrependerem-se, a largar dos seus maus caminhos, a deixar a idolatria, a deixar toda a prevaricação, tudo aquilo que desagrada o Senhor, para andar nos seus caminhos em retidão, de acordo com a sua vontade. E Paulo então tem um destinatário. Para quem que ele está escrevendo? Nós vamos ver daqui a pouquinho. A saudação é uma coisa muito comum. A carta começa, mas de repente eu achei por bem que nós poderíamos, antes de entrar nessa carta, mostrar que o Paulo, nessas palavras, a Bíblia não perde uma letra. Tudo que foi escrito aqui foi escrito para a nossa edificação, foi escrito para que nós pudéssemos aproveitar. Quando Paulo diz graça, ele quer graça mesmo, ele quer paz mesmo. Então ele tem uma mensagem e ele vai dizer aos irmãos o que pretende. Vamos conhecer um pouco desse apóstolo. Você poderia imaginar, que eu acho que todo mundo que conhece a Escritura Sagrada olha para o apóstolo Paulo e diz assim, ele é o modelo principal de apóstolo. Ele é o sujeito que mais sofreu. Quando você lê a carta de 2ª carta aos Coríntios, por exemplo, quando ele resolve se apresentar àqueles irmãos em Corinto, dizendo assim, vocês estão dizendo que eu não sou apóstolo, então vou dizer para vocês um pouquinho da minha história. Eu sofri açoites, eu sofri prisão, eu sofri maratona de sofrimento, eu sofri naufrágio, eu fui escorraçado, quase morto, apedrejado, passei por todas as aflições, passei pela falsidade dos irmãos e tudo que você imaginar, posso garantir com todas as letras que carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Tanto que Cristo sofreu, eu sofri também, junto com Cristo, e é um privilégio para mim. Então eu não me sinto inferior a nenhum dos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Mas quando você olha para o ministério de Paulo, para as coisas, as obras que ele operou, as cartas que ele escreveu, a doutrina que ele deixou estabelecida, praticamente toda a nossa teologia de cristianismo neotestamentário, tudo que nós conhecemos de Bíblia, assim, no sentido de padrão, de comportamento, de doutrina, é claro, além dos evangelhos, estão todos pautados com a sua maioria nas cartas paulinas. O apóstolo Paulo, então, é um exemplo de sofrimento, de luta, de ser preso, de ser açoitado, martirizado e jamais deixar de falar do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Por incrível que pareça, nós estamos também falando de um homem que fundou a maioria das igrejas que estão estabelecidas no Novo Testamento, que nós conhecemos aqui. Mas quando ele escreve a sua carta, ao invés dele dizer, Paulo, apóstolo, fundador da igreja de Filipos. Não. Paulo, apóstolo, Senhor da igreja de Filipos. Não. Paulo, apóstolo, servo de Cristo Jesus. Parece que essa cultura de servo saiu do nosso contexto, queridos. Parece que essa ideia que Paulo implantou e usou junto com Timóteo, com todos os irmãos, fugiu da nossa realidade no cristianismo atual. Parece que muitas pessoas estão se esquecendo que são servos e estão pensando que são os proprietários da igreja, que são os donos da igreja, que são os senhores da igreja. A igreja só tem um Senhor. E esse Senhor se chama Jesus de Nazaré. A igreja só tem um dono que pagou por ela com o seu próprio sangue. E esse dono se chama Jesus de Nazaré. E olha, por incrível que pareça, ainda que as pessoas queiram trazer para si algum poder, alguma honra, alguma glória e alguma autoridade sobre as igrejas, Jesus jamais ensinou isso em sua história. O seu ministério jamais corroborou com essa ideia de alguém ser o proprietário, de que fulano de tal é o apóstolo fulano, que ele é isso, que ele é aquilo, que é o presidente, que é aquilo outro. Não! Talvez vocês devam se lembrar que uma certa feita, Jesus, perto dos seus discípulos, trouxe a eles o seguinte argumento. Vocês estão acostumados a observar o mundo aí fora. Você sabe como são tratados os governadores, as autoridades, os líderes em todos os aspectos. E quem sabe Jesus até se referisse naquele contexto aos próprios líderes religiosos, sacerdotes e sumos sacerdotes e as pessoas que estavam no contexto daquela ocasião. Vocês sabem o que fazem com essas pessoas? Eu vou parafrasear aqui dizendo, eles carregam a sua pasta, eles abrem a porta do carro para ele entrar, eles fazem engraxam os seus sapatos, fazem toda a bajulação, eles se reverenciam eles quando chegam, eles fazem toda a pompa e fazem com que eles se sintam cada vez maiores. Mas depois Jesus olhou nos olhos, eu suponho que Jesus olhou nos olhos dos seus discípulos, que eram líderes, os futuros apóstolos, os futuros fundadores de várias igrejas, olhou nos olhos deles e disse assim, entre vós, não é assim. Entre vós, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. E aquele que por algum momento pensar em ser Senhor, aqui sou eu que estou dizendo, seja um servo de todos. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, junto com Timóteo, dirige aos irmãos dizendo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Senhor só existe Ele. Então fique claro uma coisa, jamais há senhores nesse contexto, e em qualquer um outro, em qualquer geração. Jamais haverá senhores de igrejas, jamais haverá donos de igrejas, jamais haverá maiorais nas igrejas, porque a igreja é uma instituição comprada pelo sangue de Cristo e Ele é o único e verdadeiro e eterno Senhor. Não tem outro. Então, quando nós entrarmos na carta aos Filipenses, que nós começarmos a estudar um pouquinho, e Paulo vai apresentar Jesus de uma maneira muito especial nessa carta, Paulo tem uma teologia cristã sobre a pessoa de Cristo de uma maneira muito relevante, e é preciso que nós conheçamos um detalhe, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que tem um nome sobre todo nome, aquele que prevalece sobre todas as instituições, aquele que manda em todos os governos, Ele se chama Jesus. E Paulo está se identificando. Eu que estou escrevendo essa carta com meu irmão Timóteo, nós somos servos de Jesus. Logo nós somos conservos de todos vocês. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. É para eles que ele está escrevendo essa carta. Jesus não ensinou em nenhum momento que alguém tomasse para si a honra e o poder de ser maior do que ele no contexto da igreja. Se alguém quiser ser maior, seja o menor.
Se alguém quiser ser o Senhor, seja o servo de todos. Essa é a lição. Para quem Paulo está escrevendo essa carta? Ele se apresenta como servo. Ele diz que jamais é senhor da igreja. Ele segue exatamente aquilo que Jesus ensinou sobre o cristianismo, sobre o que é a teologia atual. E quando ele se apresenta, ele diz assim: eu estou me dirigindo aos santos. Na nossa atual cultura, ainda que nós somos cristãos, evangélicos, com todas as convicções, ainda paira dentro da ideologia humana de que o santo é alguém que já morreu e que ainda está por aí de alguma forma fazendo milagre. Mas não é verdade. E que o santo é alguém que se enclausurou, que se isolou dentro de um mosteiro e ficou lá sem ter acesso a nenhuma das influências do mundo. Também está enganado. O santo é aquele que foi separado não no enclausuramento, mas separado para um propósito. O santo é aquele que está no meio do mundo, que está convivendo com as pessoas, que está lidando com as adversidades, que está vivendo no meio do mundo corrompido, cheio de pecados, cheio de influências maléficas, mas que mesmo assim ele tomou por padrão na sua vida andar de acordo com a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O santo é aquele que simplesmente determinou no seu coração viver de acordo com a vontade de Deus. Aqueles 3 moços que chegaram na corte babilônica e depois de serem muito, vamos dizer assim, elogiados, depois de serem colocados numa posição de privilégios, depois de ser oferecido a eles todas as vantagens de jovens vivendo no mundo com um reino completamente antagônico ao que ele conhecia de vontade de Deus, e dizendo: vocês são privilegiados porque vocês vão ter acesso às melhores oportunidades, os melhores banquetes, os melhores programas do reino. Mas eles tomaram uma decisão: nós não vamos nos contaminar com as iguarias do rei, porque nós somos, aqui falo eu parafraseando, porque nós somos santos, fomos separados para o reino de Deus. É para estes santos, por isso é bom eu lembrar uma coisa: tem santo aqui nessa noite? Quem é santo, levante a mão. Não tenha medo de levantar a mão, não. Você só precisa temer uma coisa: quando você levanta a mão, você pode ficar bem certo que tudo que vier daqui para frente é para os santos. Porque o texto que Paulo está escrevendo não é para o ímpio, não é para o pecador, não é para o fugitivo da lei, não é para alguém que está fora do contexto do evangelho, não é para alguém que decidiu ser um ímpio, miserável, assassino, bandido, não. O que Paulo está escrevendo aqui são para aquelas pessoas que têm plena convicção de que são santos. Mas santos também erram, santos também mentem, santos também precisam de instrução da palavra de Deus, santos sofrem, passam por aflições, são atribulados, mas precisam vencer toda a tentação de murmurar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus acima de todas as coisas. Santo é aquele que está disposto a romper com o mundo e se aproximar de Deus. É para você. Aos santos que estão em Filipos, aos santos que estão na igreja, aos santos que estão na ADGO, não porque foram isolados, não porque já morreram e estão aqui, não. Aos santos que decidiram, que assentaram no seu coração viver em novidade de vida. A esses santos, Paulo está escrevendo esta carta. Ele inclui nesses santos. Ele não é que os santos que sejam além dos santos, não. Ele coloca assim, inclusive. É porque parece-me que há uma tendência muito séria, é muito comum isso aqui, e eu preciso passar desse assunto aqui, para que vocês não se atropelem. Porque ele escreve para os santos, ele escreve para a igreja, ele escreve para todos os irmãos, e às vezes as pessoas ficam pensando assim, que existe 2 classes de pessoas na igreja: os membros da igreja e o ministério da igreja. Pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, obreiros. E que às vezes, se eles pensarem assim, eles terminam ficando excluídos do quadro de santos. Por isso, Paulo usou a palavra inclusive. Bispos e diáconos
Eu estou escrevendo para os santos que estão em Filipos, inclusive para os obreiros, pastores. A palavra bispo, lá no Novo Testamento, às vezes é traduzida por bispo, não que é traduzida, mas ela tem o mesmo sentido. O bispo, o pastor, o ancião, o presbítero, fala de respectivas atividades na mesma função. São exatamente a mesma coisa. O bispo, o pastor, o presbítero e o ancião são exatamente a mesma pessoa. Eles pastoreiam, eles apacentam o rebanho do Senhor. Eles são os líderes da igreja. Eles são aqueles que estão envolvidos no contexto da igreja como ensinadores, como formadores de opiniões, como aqueles que instruem a igreja, como aqueles que ajudam a igreja a caminhar na vontade de Deus. E por isso Paulo fez questão de mencionar nessa carta que ele está escrevendo para os santos, mas que nesses santos acrescente-se, inclusive, aqueles que são bispos, aqueles que são pastores, aqueles que são obreiros, aqueles que são evangelistas, aqueles que são, vamos dizer, anciãos, presbíteros. Todos nós estamos incluídos nesse contexto. E olha, eu vou dizer uma coisa. Continuo com a mesma prerrogativa. Ninguém é dono, ninguém sabe mais, ninguém manda mais, ninguém tem mais, ninguém vale mais. Aqui é simplesmente uma comunidade que foi comprada pelo precioso sangue de Cristo. Ninguém vale mais do que o outro. Ninguém é mais importante do que o outro. Ninguém foi comprado por mais sangue do que o outro. Todos nós fomos comprados por um único preço: sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Bispos e diáconos são exatamente a mesma pessoa. Eles pastoreiam o rebanho, eles são responsáveis pelo rebanho. Mas Paulo vai tratar com esses homens, vai falar a respeito deles, vai estar comunicando com eles que eles também são pessoas importantes e eles também são santos. E se houver exortação, é para você também, é para mim também, é para nós também. Se houver, vamos dizer, alento, é para todos nós. Se houver confronto, é para todos nós. Se houver desafio, é para todos nós. Santos, inclusive, contando com bispos e diáconos. Quem são os diáconos? Os diáconos, essa palavra traduzida, você sabe que diácono surgiu lá no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja do Senhor começou a crescer. E quando a igreja cresce, sociedade junta, pessoas humanas, tem diversas situações, homens, mulheres, crianças, velhos, órfãos, viúvas, pessoas com necessidade, pessoas com carência. E imagine uma comunidade grande, imagine uma igreja. Irmãos, olha, eu vou dizer para vocês, nós somos uma igreja pequena. Nós somos uma igreja, aqui 1000 pessoas, uma igreja, uma congregação. É bom você se lembrar que lá no Atos dos Apóstolos, no primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram no mesmo sermão. Passou uma semana depois, ou 2 semanas, não sei, algum período muito pequeno, ele fez o sermão lá na Porta Formosa do Templo e 5.000 pessoas se converteram. Só aí já são 8.000 em 2 cultos. E aí o texto de Atos dos Apóstolos continua dizendo: e todo dia o Senhor se acrescentava no meio do contexto da igreja os irmãos que iam sendo salvos. Todo dia havia conversão. E tem mais um detalhe que todos nós ignoramos, mas está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Todos eles perseveravam na oração, na comunhão e no partir do pão. Todos eles congregavam, todos eles estavam no culto, todos eles participavam dos cultos de oração. Por isso uma igreja desse tamanho tem problemas. Uma igreja desse tamanho tem muita coisa para resolver. E aí de repente alguém chega para os apóstolos e diz assim: olha, estão falando mal da igreja. Estão dizendo que nós estamos deixando, olha, a irmã fulana está lá porque o pastor Pedro não foi visitar. Está lá a irmã fulana que lá ficou viúva, está passando necessidade, mas o pastor Pedro, o pastor João, o pastor nunca foi lá ver a cara dela. O irmão, o pai e a mãe morreu, tem um órfão ali, ninguém foi lá. E aí os pastores, imagine se o pastor Natanael tiver que olhar e enxergar a situação de todo mundo. Aí então eles tiveram uma ideia: nós não podemos parar com esse trabalho aqui. A evangelização não pode parar, a oração não pode parar, o ministério da palavra não pode parar. Nós vamos escolher pessoas para serem diáconos, nós vamos escolher servos. Escolha no meio do povo de Deus homens cheios do Espírito Santo. Não é qualquer pessoa que pode ser diácono.
Não é qualquer pessoa que foi chamado para o ministério de diaconato. Primeiro, tem que ser cheio do Espírito Santo. Depois, tem que ter um padrão de comportamento ilibado dentro da sua casa. Marido de uma só mulher, homem equilibrado, homem que não bebe, homem que tem estabilidade emocional, espiritual e social. Homem que tem conceito na sociedade. Pegue esses homens cheios do Espírito Santo e vamos colocar eles como ministros de Deus, como diáconos, para que eles sirvam as mesas e atendam a necessidade dos irmãos necessitados. Eles serão os olhos dos outros pastores. Nós, porém, nós pastores, ministros, anciãos, presbíteros e obreiros do Senhor, nós não podemos parar com o ministério da oração e com o ministério da palavra. Então, surgiram os diáconos. Quem são eles? A tradução literal do significado é aquele que serve à mesa. Respondendo de novo, diácono é um servo. Aí você fica dizendo assim, então coitados diáconos, é uma obra muito baixa, né? Muito bem. Então vamos falar sobre o ministro? Eu sou ministro, né? Às vezes o irmão entra dentro do ônibus, eu já vi um obreiro que sentou no ônibus, no avião, encontrou uma pessoa lá, um político qualquer, e disse, você trabalha com o quê? Eu sou ministro. E é claro, ele tem todos os direitos, eu sou ministro do Evangelho. Está mentindo? Não está mentindo não. Mas você sabe o que significa ministro? Servo. Ministro é nada mais do que servo. Então fique claro aqui para todos os irmãos. Obreiros, presbíteros, diáconos, pastores, seja lá quem for. Vocês não são nem grandes nem pequenos. Vocês não são maiorais da igreja, não são donos da igreja, não são soberanos da igreja. Todos nós somos servos. E Paulo resolve escrever uma carta junto com Timóteo dizendo, eu, Paulo, e o meu querido irmão Timóteo, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, e estamos escrevendo para os santos que estão em Filipos, incluindo nesses santos os diáconos, os bispos e todos os obreiros, e todos aqueles que são servos. Tem servo aqui nessa noite? Esta carta é para você. Leia essa carta na sua casa. Leia essa carta no seu devocional durante o dia, durante a manhã. Quando você levantar, quando você for sentar na mesa para orar, se alimentar com seus filhos, com a sua casa. Leia essa carta. Essa carta é para todos aqueles que são servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Incluindo bispos, diáconos, pastores, presbíteros, anciãos. Todos nós temos a mesma função. Todos nós temos a mesma responsabilidade. E o diácono, e o presbítero, e o pastor, e o obreiro, e seja lá quem for, tem apenas um significado. Aquele que serve a igreja. Todo mundo serve. É por isso que os meus pastores antigos, pastor Valgenor, gostava de fazer uma menção, porque ele disse que um dia um pastor estava na sua mesa e o filho perguntou assim, pai, o que é um diácono? Ele falou, o diácono é um servo. É um servo, uma pessoa que serve. Ele disse, e o que é um presbítero? Ele disse assim, o presbítero é o servo do servo. E o que é um evangelista? Aí o evangelista é o servo do servo do servo. Meu Deus. Pai, é assim. Então o que é um pastor? O pastor é o servo do servo do servo do servo. Tu tá mal, hein? Mas quer saber de uma coisa? É um grande privilégio servir ao Senhor. É uma grande honra servir ao Senhor. E se você está aqui como obreiro do Senhor, pode ter certeza de uma coisa. Considere-se um homem privilegiado, porque o Senhor te escolheu para o seu reino. Você é servo. Agora, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça da fervorosa e poderosa oração de Elias no Monte Carmelo. Ele desafiou 850 homens num duelo de oração. E na hora da sua oração, depois de um dia inteiro, os profetas de Baal lutando para que Deus deles fizesse algum milagre, Elias faz a sua sucinta oração, que você consegue ler em 50 segundos. Pai do céu, só para que esse povo saiba que
Tu é Deus, eu sou teu servo, manda fogo. E o fogo desceu, atendendo a oração de um servo. Servo tem poder, a oração. Servo não tem dinheiro, servo não tem outra autoridade a não ser a que vem do céu. Servo não tem comando, não tem domínio, servo não tem estrutura, servo não é senhor de absolutamente nada, mas servo tem a quem buscar, ao Senhor dos senhores, que tudo pode. Somos servos. E você está aqui nessa noite porque é servo. Então, o que eu estou querendo mostrar nessa introdução é que o apóstolo resolve escrever uma carta aos santos. E ele está querendo que ninguém se sinta excluído desta mensagem. Ele prefere que todo mundo esteja muito certo, muito convicto de que o Espírito Santo está mandando uma carta para você. Sabe quando João recebe da parte de Deus, lá no Apocalipse, a carta às 7 igrejas da Ásia, a carta é mais definida, tem um destinatário direto. Vai lá e escreve ao anjo da igreja que está em... E por aí vai. Esmirna, Sardes, Éfeso e por aí. Naquele dia a definição era muito direta. Estou escrevendo aqui para o pastor da igreja. Precisamente. E Paulo tem razão então de detalhar para quem ele está escrevendo. Estou escrevendo para os santos, que são santos em Cristo Jesus, nosso Senhor, que estão na cidade de Filipos, aqui nesse contexto, nesse momento, e que no meio desses santos inclui-se, inclusive, pastores, anciãos, presbíteros, bispos, diáconos, e todos aqueles que foram chamados para o ministério. Você é santo? Está no meio. Deus tem uma mensagem para você na carta aos Filipenses. E o que ele diz? Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. Você já sabe o que é graça. Graça significa favor. Graça é uma coisa que você não tinha direito, mas Deus te deu. Por isso Deus chamou Maria de agraciada. Você não merecia, mas Deus escolheu você para ter o Filho de Deus. Por isso nós costumamos dizer assim, olha, eu quero e preciso da graça. Por isso que Paulo, quando estava lá no meio da sua tribulação, depois de várias orações, pelo menos 3 vezes, insistindo para que Deus o atendesse, ele recebeu uma palavra da seguinte forma: a minha graça te basta. A graça é algo suficiente, é coisa que faz você se sentir, vamos dizer, realizado, vitorioso, ainda que as provas continuem. E Paulo está dizendo assim, eu desejo que você use e desfrute da bondade de Deus no meio da sua vida. Que Deus use da sua bondade para com a sua igreja, porque Ele está dizendo, a graça esteja com você. Você tem direito de estar aqui? Talvez não. Eu tenho? Não. Eu tenho o direito de estar aqui em cima? Não, não tenho. Mas o Senhor, por graça, me deu essa chance. Nós temos o direito de louvar e engrandecer o nome do Senhor? Não, não temos. Mas o Senhor, pela sua graça, nos deu esse favor. Nos concedeu esta bênção. Nós não temos o direito da salvação, da vida eterna. Nós não temos o direito de ter os pecados lavados pelo sangue de Cristo. Nós não temos o direito de sermos batizados com o Espírito Santo. Nós jamais teríamos o direito de poder usar assim. Somos filhos de Deus. Nós não temos o direito absoluto de nada. Mas Deus, pela sua graça, nos deu tudo. Foi Ele que nos deu. E além da graça, Ele oferece a paz. E a paz traz uma ideia completa. Olha, o significado da paz é, vamos dizer, uma pessoa que tem paz é uma pessoa ajustada, completa e não apenas tranquila. Eu vou fazer uma comparação. Se eu estiver num lugar fechado, tranquilo, e não tiver barulho nenhum, e eu não tiver ninguém me perturbando, e eu puder ficar lá sentado na minha poltrona, despreocupado de qualquer coisa, eu poderia até pensar assim, será que isso é paz? Pelo menos agora eu estou em paz. O telefone não está tocando, ninguém está me perturbando, ninguém está me ligando, ninguém está correndo na minha rua, não tem nenhum menino jogando pedra, eu não estou escutando nenhum barulho, eu estou em paz.
Mas isso, às vezes, não é suficiente. Porque eu conheço situações, e você já deve ter lido nos jornais, que algumas pessoas que estavam trancafiadas dentro de casa, num suntuoso apartamento, no último, talvez no 26º ou 30º andar, na maior tranquilidade do mundo, sem ouvir nenhum barulho, resolveu se matar. Ele não estava em paz, porque quem se mata não está em paz. Agora imagine uma outra situação. Você sai de casa como missionário. E você imagine os nossos missionários. Nós temos missionários, por exemplo, na Turquia, um país em guerra. Eles saem no meio da rua, uma bomba estoura aqui, outra bomba estoura ali, um tiroteio acontece acolá, um carro-bomba explode ali, um homem-bomba explode acolá, e ele vai carregando a sua esposa, sua filhinha, e vai caminhando no meio da rua, e as pessoas vão atacando, e a confusão vai armada, e o movimento vai estourando meio mundo, e ele está com a passagem comprada para voltar para ver, para sua esposa ganhar o seu segundo filho, né, que vai nascer daqui a pouco, e aí então ele diz assim, meu filho não vai mais nascer, porque a bomba vai estourar, porque vamos morrer todos aqui. Mas isso não acontece. Ele está lá vivendo de mãos dadas, e lutando, e trabalhando, e evangelizando, e cheio de paz, porque a paz não vem de fora, a paz vem de dentro. A paz é Cristo na sua vida. Ele é o verdadeiro nosso Deus, Ele é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A paz está em Cristo, Cristo está em você, e Jesus está aqui nessa noite, e Paulo está escrevendo, eu desejo que essa igreja esteja com paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a inflação pode ir para onde quiser, a crise pode atacar quem quiser, o governo pode se desestruturar do tanto que quiser, a violência pode aumentar do tanto que for o caso, mas é preciso que o cristão possa dizer o seguinte, aconteça o que acontecer, eu tenho paz. É uma situação completa, é uma paz infindável, que não depende do que está acontecendo ao meu redor, não depende do que está acontecendo na rua que eu moro, não depende do que está acontecendo no planeta que eu estou, na nação que eu moro, depende do que está acontecendo dentro de mim, e dentro de mim habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e toda a sua abundante graça. Para termos paz, precisamos ter Jesus, o príncipe da paz. Então eu vou encerrar nesses 5 minutos que nos restam. Mas eu quero convidar você. Nós nem entramos na carta aos Filipenses, apenas a apresentamos. Você sabe que ela existe e tem uma mensagem para você. Mas eu quero convidar você, santo ou não, crente ou não, eu quero convidar você que não se sente salvo, remido, para entregar sua vida para Jesus. Tem alguém nessa noite que deseja tomar esta decisão? Alguém que está desviado e quer voltar para o Senhor nesta noite, faça este sinal com a mão. E nós vamos orar juntos nesse momento. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo esse povo e com todo o povo de Deus sobre a terra, desde agora e para todo sempre, e que todos digam amém. A paz do Senhor para os irmãos, até a terça-feira, estamos juntos.